As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Centrais sindicais se reúnem no centro de São Paulo e manifestam contra o fim do Ministério do Trabalho. Em frente à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, em Porto Alegre, centrais sindicais realizam ato unitário em defesa do Ministério do Trabalho. Festival no centro do Rio celebra os direitos humanos. Quais são as alternativas e caminhos na luta em defesa da democracia? Este foi o tema do último debate da Conferência Internacional pela Democracia, que contou com a participação da ex-presidenta Dilma Rousseff. Persistência da oposição funciona. Escola Sem Partido é suspensa e não volta mais à pauta de 2018. Universidade Federal do ABC discute os crimes da ditadura militar na semana em que se comemora os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O governo Jair Bolsonaro já anunciou que vai extinguir o Ministério do Trabalho. Criado em 1930, o Ministério é responsável, por exemplo, por regular as leis de relação entre patrões e empregados. Contrárias ao fim do Ministério, centrais sindicais realizaram um ato em frente à Superintendência do Ministério do Trabalho, no centro de São Paulo. Veja na reportagem de Leandro Chaves. É horrível ser patrão no Brasil? É ou não é? Enquanto o trabalhador carrega o peso nas costas, o patrão tá lá, curtindo os frutos numa boa. Essa foi a maneira bem-humorada que as centrais sindicais encontraram para denunciar o favorecimento dos empresários com o fim do Ministério do Trabalho, proposto pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Nós consideramos isso grave, porque o Ministério do Trabalho tem uma função de buscar garantir a lei, a legislação em defesa dos trabalhadores. E tem feito isso. O que nós sempre reivindicamos é voltar o Ministério do Trabalho a ter o protagonismo que tinha anteriormente. Mas acabar com ele é um tiro no pé. Por volta das 10 horas da manhã, representantes das principais centrais sindicais ocuparam a frente do Ministério do Trabalho, no centro de São Paulo. O grupo protestou contra as declarações do futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, de que o ministério será dividido em 3 pastas: Economia, Justiça e Cidadania. Na verdade, essa divisão, para nós da classe trabalhadora, significa um forte passo na destruição de um guarda-chuva que é um ponto de apoio fundamental para a luta da classe trabalhadora por direitos. Ao Bolsonaro anunciar, antes de tomar posse, essa medida, ele já sinaliza diretamente, inclusive para aqueles que votaram nele, uma coisa que não era a expectativa, por certo, dos trabalhadores que tinham alguma determinada esperança em melhorar de vida. Criado há 88 anos, o Ministério do Trabalho é responsável por regular as leis de relação entre patrões e empregados, combater o trabalho escravo e fiscalizar a segurança no trabalho. O Ministério do Trabalho, uma das atribuições é fazer todo um trabalho de acompanhamento sobre a questão relacionada à geração de emprego, o conflito entre capital e trabalho, né? E a demonstração que a gente tem aí para esse governo é que ele quer acabar com o Ministério justamente para enfraquecer o que resta de legislação que dá amparo ao conjunto dos trabalhadores. Isso é uma falta de respeito com o povo. E além de tudo, quem está fazendo isso agora é o próximo governo que ainda não assumiu. E que ainda antes de assumir já está com a pecha de corrupto, sua família montando uma quadrilha de ladrão. Aí é que está a situação, tá certo? Por isso que as centrais estão aqui na defesa do Ministério do Trabalho. O ato, que durou pouco mais de 1 hora, foi o primeiro das centrais em defesa do Ministério.
Os sindicalistas prometem resistir a essa medida e intensificar os atos no próximo ano. Está claro e evidente que a opção pela agenda ultraliberal do governo de Bolsonaro é fazer a opção por uma agenda regressiva. Eles querem liquidar a fatura, né? Eles acabam com o Ministério do Trabalho, eles têm interesse de fazer a reforma da Previdência regressiva, portanto a resistência é o caminho e eu penso que um movimento como esse deve entrar 2019 fazendo valer a necessidade da defesa de um Brasil mais humano e menos desigual. No Rio Grande do Sul, as centrais sindicais também realizaram ato contra a extinção do Ministério do Trabalho. Localizada na Avenida Mauá, uma das vias mais movimentadas da capital gaúcha, a Superintendência Regional do Trabalho amanheceu, tomada por sindicalistas e servidores públicos nesta terça. Esse governo que está aí, ele quer acabar com o Ministério do Trabalho, porque ele quer meter a mão na grana do FAT, que é alimentado todo ano com o PIS-PASEP. Entra uma grana de em torno de 58, 59 milhões por ano, que é para fazer as políticas públicas de emprego, para pagar o FGTS, enfim, para pagar o seguro-desemprego. Acabar com o Ministério do Trabalho significa acabar com a proteção ao trabalhador, significa liberar as empresas para que elas cometam irregularidades e não haja uma fiscalização efetiva por parte do Estado. Não é só o trabalhador que depende do trabalho, tem todo um núcleo familiar que depende daquilo, tu desestruturas famílias, tu acaba com uma sociedade. A juventude, temerosa dos efeitos do fim do Ministério do Trabalho, também esteve representada. A extinção do Ministério do Trabalho é preocupante. Porque hoje a gente ainda tem que avançar muito. As mulheres, por exemplo, recebem 30% a menos que os homens, né? E agora, com a reforma trabalhista, foi aprovado que as mulheres trabalhem em locais insalubres, mesmo grávidas. Então a gente tem N problemas. Em vez da gente estar debatendo como a gente resolve, como a gente pode fazer para melhorar, a gente tem um presidente que quer extinguir o Ministério do Trabalho. Foi arquivado na Câmara dos Deputados o projeto de lei da escola sem partido, que pretendia censurar professores na sala de aula. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. A audiência da Comissão Especial do Projeto de Lei da Escola Sem Partido na Câmara dos Deputados parecia até a repetição do que se viu nas reuniões do colegiado ao longo de todo este ano. A base governista favorável à proposta, mesmo com quórum e em maioria, tendo barrada a tentativa de votar por inúmeras e intermináveis questões de ordem propostas pela oposição. Nesta terça-feira foram mais de 5 horas de debates. O deputado Flavinho do PSC de São Paulo, relator da proposta, bem que tentou, mas não conseguiu convencer as deputadas Érica Cocai e Alice Portugal. Elas resistiram e obstruíram os trabalhos, utilizando todos os processos regimentais da casa. O presidente da comissão, deputado Marcos Rogério, do DEM de Roraima, sem saída, encerrou os trabalhos e anunciou que não vai mais pautar neste ano. Um momento de grande euforia, porque o presidente da comissão, Marcos Rogério, talvez não quisesse essa nódoa na sua biografia, mas a prova de que a resistência dá certo, que a luta dá certo, que o argumento bem fundamentado, ele é um argumento forte, que essa reunião era nula de direito, até porque tinha um vice-presidente autor dirigindo várias sessões. Eles perceberam que íamos derrubar na regra e acabaram desistindo. A grande debilidade é do próprio projeto. Ele é obtuso, ele é iníquo, censurador, ele é malvado, ele é negador da experiência bonita de democratização da pedagogia no Brasil. A nossa resistência aqui foi em prol da educação democrática, pública, de qualidade. Vencemos. Representantes de movimentos sociais organizados, estudantes, pais e professores que acompanharam as audiências desde o início da tramitação do Escola Sem Partido em 2014, comemoraram o resultado. A Anísio Teixeira já falava que existe no Brasil uma máquina que prepara as democracias, e essa máquina se chama escola pública, e continuaremos em defesa da democracia. Apesar do Escola Sem Partido não voltar mais à pauta desse ano, o tema será retomado a partir do ano que vem, mas somente após a constituição de uma nova comissão e com novos membros parlamentares.
A oposição disse que é preciso manter a resistência e fazer de tudo para barrá-la mais uma vez. O ano que vem parte-se do zero, mas é preciso que nós tenhamos uma clareza muito grande, que nós vamos ter que disputar as narrativas, porque o ano que vem eles vão voltar seguramente com o escola amordaçada. E nós precisamos continuar nessa mágica, que é a mágica dos seres humanos, que é a mágica de transformar minorias em maiorias. A Operação Rosa da Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em imóveis do senador tucano Aécio Neves, da irmã dele, Andréa, e do deputado federal Paulinho da Força. A suspeita é de que o grupo, integrado também pelos deputados Cristiane Brasil e Benito Gama, e os senadores Antônio Anastasia e Agripino Maia, tenha recebido quase 130 milhões de reais em propina do grupo JBS de Joesley Batista de 2014 a 2017. Nesse valor estão incluídas a compra de apoio por 15 milhões de reais do Solidariedade de Paulinho da Força pela campanha tucana na eleição presidencial de 2014 e uma mesada de 50 mil reais a Aécio Neves. Em troca da propina, Aécio conseguiu do governo de Minas a restituição de créditos de ICMS de empresas do grupo de Joesley Batista. A Polícia Federal pediu a prisão de Aécio, Paulinho da Força, Benito Gama e Cristiane Brasil. Mas o ministro Marco Aurélio, do STF, julgou a medida desnecessária. Em entrevista recente, o futuro ministro Onyx Lorenzoni declarou que o ex-juiz Sérgio Moro começou a planejar a perseguição ao ex-presidente Lula em 2005. O nosso comentarista político, José Lopes Feijó, observa como isso se reflete até os dias de hoje. É isso que nós estamos vivendo. Um juiz que foi premiado por planejar um processo de perseguição à maior liderança popular que o Brasil já construiu, afastando-o do processo eleitoral e criminalizando as suas ações enquanto governo. É isso que nós estamos assistindo. A democracia brasileira sofreu um duro golpe em 2016. E agora, no processo eleitoral, com a participação dos mesmos empresários que apoiaram o golpe midiático jurídico parlamentar de 2016 e que, através do financiamento durante a campanha eleitoral das chamadas fake news, notícias falsas, buscando desequilibrar as eleições e conseguindo, sem que o TSE tomasse nenhuma providência, o mesmo TSE que se negou a cumprir uma decisão da ONU de respeitar os direitos políticos e a candidatura do ex-presidente Lula, que ao saber, por denúncia de um jornal importante de São Paulo, da existência das fake news e do financiamento do seu impulsionamento, não tomou nenhuma providência, de forma irônica, acaba de diplomar, no dia em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 70 anos, o candidato que se elegeu pregando o discurso do ódio e da intolerância, numa afronta clara à Declaração dos Direitos Humanos. A resistência é o que aguarda o povo brasileiro para preservar a democracia, preservar o direito da existência dos movimentos sociais e movimento sindical e os direitos de oposição, de poder se opor àquelas políticas que, uma vez implementadas, destruam os direitos da classe trabalhadora e os direitos da sociedade brasileira. É isto que nós precisamos preservar. É a isto que o Brasil precisa resistir. Infelizmente, talvez não possamos contar com os aparatos de Estado que deveriam defender a Constituição brasileira e preservar os direitos de toda a população. Porque, pelo que vimos até agora, uma parcela importante do Judiciário, conforme declaração de Onyx Lorenzoni, se partidarizou e se especializou em perseguição política. Na semana em que se comemoram 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, entidades da sociedade civil promoveram no Rio de Janeiro o festival Todo Mundo Tem Direitos. Noite de segunda-feira na Cinelândia, centro do Rio. Encontro para reafirmar que todo mundo tem direitos. Sim, todo mundo tem direitos. Todo homem, toda mulher, em qualquer lugar desse planeta, tem direitos que foram conquistados
com muita luta, com muita garra e que estão expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O evento foi organizado por várias organizações da sociedade civil. Momento de esclarecer a importância dos direitos humanos. Na verdade, a gente está vendo que grande parte da sociedade não sabe o que está se falando quando se fala em direitos humanos. Então, ver tanta gente num evento como esse, interessados, querendo saber mais, vindo pegar material aqui na nossa banquinha, a gente disponibilizou todas as nossas publicações e está saindo super rápido, muita gente interessada. Isso mostra o quanto que, na verdade, as pessoas estão, sim, interessadas. E de lutar por memória e contra retrocessos de direitos já garantidos aqui no Brasil. A luta pela memória, pela verdade dos fatos que aconteceram e por justiça, que é para ver se a gente consegue diminuir um pouco essa mortandade, esse estímulo ao extermínio, à ocultação de cadáveres, como se isso fosse natural. Não é natural, nem com opositores, nem com população, nem com jovens negros e pobres, nem com o que se chama de bandidos, né? Canto para celebrar direitos básicos, como saúde, educação, moradia, liberdade, por todos os direitos. O festival marca o encontro pela diversidade, pela união e deixa o registro de que é preciso ficar atento, já que a luta por direitos é permanente. Justiça para Marielle! Tem muitos grupos organizados, muitos grupos atuantes. A população não está mais se deixando enganar, apesar da votação que a direita teve. Eu acho que sim. Eu estou muito esperançosa que a luta vai ser forte para manter os nossos direitos, com certeza. Daqui a pouco, ex-presidente Lula diz que não troca sua dignidade pela libertação. A gente volta já. Olá pessoal, como que vocês estão? Espero que tudo ótimo, uma excelente noite a todos e a todas e bora lá para os comentários. Eu começo lendo da Carol Bessa. O ideal seria derrotar o projeto Escola Sem Partido por votação. Para 2019, precisaremos resistir ainda mais. E a Silene Carvalho, Feira de Santana, Bahia. Mais uma vitória, Escola Sem Partido jamais. E mais um membro participando aqui do nosso canal, né, membro do YouTube, o Francisco Chaves Trigueiro. Se um país desvaloriza uma instituição responsável pela organização do trabalho, o que mais podemos esperar desse novo governo? Daqui a pouco eu volto com mais comentários, não saiam daí. Euler Fernando Grandolfo, um analista de sistema de 49 anos, matou uma mulher e outros 3 homens ao final da missa do meio-dia na Catedral Metropolitana de Campinas, no interior paulista, e logo se suicidou. Não foram divulgados os nomes dos outros 4 mortos, nem a motivação do autor da chacina. Emocionado, o padre Amaury Tomasi, que celebrava a cerimônia interrompida pela chacina, divulgou agora há pouco um vídeo na internet. Aos amigos que estão pedindo informações, estou mandando essa mensagem apenas para dizer que está tudo bem aqui na Catedral. Eu rezei a missa do meio-dia 15, no final da missa uma pessoa entrou atirando e fez algumas vítimas. Ninguém pôde fazer nada, ajudar de forma nenhuma, mas eu peço a oração de todos, estamos todos bem. Não tem como entrar, não tem como sair da catedral nesse momento. Ainda não temos informações como vai ser a programação da catedral hoje e amanhã. Mas a vocês, amigos, eu peço apenas que rezem
pela pessoa. Ele se matou depois da situação, ele atirou nas pessoas, foram mais de 20 tiros aqui dentro e depois ele se matou. Então rezamos por ele e por aqueles que também foram feridos. Tem algumas pessoas aqui vítimas fatais. Peçamos a Nossa Senhora Imaculada que interceda por esta catedral e por essas pessoas e por essas famílias. Então eu só estou mandando essa mensagem para dizer, está tudo bem, fiquem despreocupados, apenas estamos muito abalados ainda com o que aconteceu. O avanço da extrema-direita no mundo e as alternativas de combate foram temas do evento realizado hoje em São Paulo com defensores dos direitos humanos. O encontro ocorreu no segundo dia da Conferência Internacional em Defesa da Democracia. Veja na reportagem de Michele Gomes. Em comemoração ao aniversário de 70 anos dos direitos humanos, políticos e intelectuais de todo o mundo discutiram hoje quais são as alternativas e caminhos na luta em defesa do Estado Democrático de Direito. É uma tentativa de, a partir do diagnóstico, pensar como que a gente pode avançar. Segundo Maite Molla, vice-presidenta da União Europeia dos Partidos de Esquerda, o capitalismo encontrou limites de expansão e não encontra saída. Para seguir o ritmo de crescimento, o sistema utiliza como método ataques aos direitos dos trabalhadores e grupos minoritários. Para Maite Molla, a saída é a união das esquerdas aos movimentos sociais e sindicatos. E quando hablo de unidade, não hablo solo, nem muito menos de partidos políticos. Hablo de movimentos sociais, hablo de sindicatos. Virgílio Hernández, ex-deputado do movimento Revolução Cidadã do Equador, lembrou os ataques esta semana a lideranças do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Ele fez um alerta: os embates vão se intensificar em virtude dos interesses financeiros do capital perante as necessidades sociais. Seguramente agora a começar a viver também todo um ataque hacia os movimentos sociais. Para a ex-presidenta Dilma Rousseff, o crescimento do capitalismo e a concentração do poder financeiro em pequenos grupos tem restringido o estabelecimento da consciência de classe. Segundo ela, este processo leva à negação da política por parte da população e abre caminho para ataques ao sistema democrático de direito. As condições sociais e econômicas das pessoas se deterioram. E aí a pessoa olha perplexa para esse Estado dominado por esses grupos e se pergunta: o que vale a política? Esse processo de o que vale a política cria um campo enorme para o surgimento da extrema-direita. Giacomo Filibeck, vice-secretário-geral do Partido Socialista Europeu, vê falhas no processo político dos partidos social-democratas e socialistas. Ele afirma que acordos firmados entre eles e partidos de centro e moderados confundiram a população em relação à função da política de esquerda. Precisamos reconhecer os erros e reassumir a agenda da justiça social como nossa bandeira maior. The flag of social justice. Estamos no Dezembro Vermelho, mês em que celebramos o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Há 30 anos, a doença era sinônimo de morte. Hoje, apesar dos avanços, a infecção pelo vírus HIV ainda preocupa. Falar sobre o tema e prevenção são ações importantes para o enfrentamento da doença. Veja na reportagem de Viviane Nascimento. Literatura para falar de prevenção, poesia para se contrapor à infecção. A antologia poética Tente Entender o que eu tento dizer reúne poemas que abordam o tema do HIV e AIDS. Em 2012 eu peguei um diagnóstico soropositivo e eu sou poeta público desde 2009. Naquele momento do diagnóstico eu quis entender de que forma que eu poderia falar a respeito, assim. E eu entendo muito que a linguagem é o verdadeiro vírus, que a forma como a gente se comunica, coloca as questões, a gente ressignifica os assuntos, né, que a gente quer abordar.
Então, a antologia surgiu nesse contexto, assim, de querer ler poemas que abordassem a temática na literatura brasileira. Mas há uma lacuna muito grande. Ramon fez um chamado a outros poetas, soropositivos ou não. 96 deles, dos mais diferentes estilos e idades, responderam a esse convite. Um deles foi Paulo, que escreveu sobre o assunto pela primeira vez. Quando ele me propôs, eu disse a ele, olha, eu quero muito participar, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer, como é que vai ser isso, né? E foi muito tempo maquinando o poema para poder sair, mas foi maravilhoso também. A liberdade própria da poesia funciona também como uma estratégia política. Afinal, fazer artes em tempos sombrios é revolucionário. A gente tem uma literatura hoje que é chamada de literatura pós-coquetel, que ou seja, não mais aquele olhar para a questão que aborda somente o aspecto da morte, entendeu? Aborda também outras perspectivas, como as relações sorodiferentes, como a relação com o tempo, com os remédios. Por isso o grande interesse meu de fazer parte da antologia, porque precisamos falar sobre esse assunto e das formas mais diversas, através da poesia também. Os direitos autorais do livro estão sendo doados à Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Iniciativa importante nesse momento de ameaça à sobrevivência de instituições que trabalham com o tema. E são essas organizações que impulsionam a criação de políticas públicas. A gente entende que essa epidemia que hoje nós estamos vendo no Brasil em crescimento, ela pode sim ser contida, ela pode sim voltar a uma situação de diminuição de casos se o trabalho das organizações sociais no Brasil continuar com empenho através da intensificação das campanhas de comunicação no campo do HIV/AIDS. O Fundo Positivo apoia projetos em todo o Brasil que utilizam diversas linguagens para conscientizar sobre prevenção, tratamento e a vida com HIV/AIDS, um assunto que diz respeito a todos. A mensagem que era trazida no início dos anos 90 pelo movimento de HIV/AIDS no Brasil, a mensagem da solidariedade, a mensagem de todos juntos vamos vencer essa epidemia. Todos juntos, o Brasil, através do seu povo. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, representantes do movimento negro cobraram a implementação da lei que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de ensino fundamental e médio. A reportagem é de Welson Kalinowski. Na audiência, os representantes de movimentos sociais organizados mostraram que o número de negros matriculados em universidades públicas quase dobrou na última década com a aplicação da Lei de Cotas de 2012, sancionada por Dilma Rousseff. Pela regra, 50% das vagas em universidades ficaram reservadas a pessoas de baixa renda. O índice passou de 5,5% para quase 13% de negros matriculados no ensino superior. Mas os cortes promovidos pelo atual governo, com a emenda do teto de gastos, já teria reduzido as cotas em quase 20% nos últimos 2 anos. Nós conseguimos efetivamente trazer mais de 200 mil alunos pelo sistema de cotas para serem hoje doutores no Brasil. Só que estão matando as cotas por inanição, cortando as verbas da assistência estudantil, o auxílio permanência, levando os recursos das universidades e dos institutos federais para amortizar os juros da dívida pública. As pessoas que estão chegando às universidades não estão tendo a mesma oportunidade que 2 anos atrás. As bancas que estão hoje selecionando não têm o conhecimento, nem muito menos a fazer avaliação de que forma escolher os negros e negras que têm realmente condições de ocupar essas vagas pelas cotas. Então o retrocesso é imenso. Também foram citadas reduções orçamentárias que estariam impedindo a permanência de alunos cotistas já matriculados, como a não continuidade do sistema de assistência social aos estudantes mais pobres, criado ainda no governo Lula, que garante a moradia e a alimentação na própria universidade. O governo ilegítimo do Michel Temer acha mais importante para um Estado deixar o menino voltar para casa em depressão, em baixa estima, por causa de R$400 de uma política de assistência estudantil.
É bom dizer que aquele custo permanece na universidade, aquele custo fixo. Nós perdemos jovens por falta de um olhar que o Estado deve garantir a permanência do jovem durante o seu processo. Os debatedores afirmaram que a desigualdade racial na educação tende a se agravar em razão da política do presidente eleito Jair Bolsonaro, que já se manifestou contrário à prática de cotas. O racismo faz com que periféricos se mantenham nesse lugar e que nossas políticas públicas de anos e anos de luta para conseguir não seja efetivamente cumprida. Então, está feito, está posto. O racismo estrutura o país. Enquanto não rompermos isso, vamos continuar sofrendo as mazelas deste país. O Brasil sairá do Pacto Global pela Imigração da ONU. A declaração é de Ernesto Araújo, confirmado para assumir o Ministério das Relações Exteriores no governo de Jair Bolsonaro. Segundo ele, a imigração deve ser tratada de acordo com a realidade e soberania de cada país. Esse pacto foi assinado ontem no Marrocos por cerca de 160 países e pretende reforçar a cooperação internacional para uma migração segura, ordenada e regular. O Brasil também assinou o documento. Veja agora outros destaques desta terça. O Tribunal de Tóquio rejeita pedido para libertar o ex-presidente da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn. Ele foi preso em novembro, acusado de fraude financeira. Ghosn foi formalmente denunciado na segunda-feira pela promotoria de Tóquio. A revista Time escolhe para o Prêmio de Pessoa do Ano de 2018 jornalistas presos ou mortos. Entre eles estão o jornalista saudita Jamal Khashoggi, executado em outubro no consulado de seu país, em Istambul, na Turquia, e 2 repórteres da Reuters, presos pelo governo de Mianmar. É a primeira vez que os jornalistas são eleitos personalidades do ano pela revista, que concede o título desde 1927. Policiais tentam retirar bebê à força dos braços da mãe nos Estados Unidos. Seguranças pediram para que a mulher deixasse o centro de assistência social do Brooklyn, porque estava sentada no chão com o filho. Após ela se recusar, a polícia foi chamada e agiu com truculência. A mulher foi presa, acusada de obstruir a administração governamental e resistir à prisão. O bebê está com um parente. Você acompanha agora como fica o tempo nesta quarta em São Paulo e outras cidades. Sol entre nuvens durante toda a quarta-feira em São Paulo. Máxima de 33 graus e mínima de 20. Pequena chance de chuva em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Tempo abafado com variação de nuvens pela manhã e aberturas de sol. Possibilidade de chuva a partir da tarde. Máxima de 33 e mínima de 20 graus. Já em Mogi das Cruzes, dia ensolarado com períodos de nebulosidade ao longo do dia. Pode chover de forma isolada. Máxima de 33 graus e mínima de 17. Em Brasília, sol entre poucas nuvens com pancadas de chuva localizadas que poderão vir acompanhadas de trovoadas. Máxima de 27 e mínima de 17 graus. As notícias do seu jornal também estão no celular. É a TVT de bolso. É só acompanhar a gente pelo aplicativo da TVT no seu tablet ou celular. Inclusive o seu jornal em tempo real. Tem para Android e iOS. E é super fácil de baixar. Dá só uma olhada. O aplicativo TVT está aí. Veja como é fácil baixar. No Android, acesse a Play Store. Em seguida, vá em Buscar. Pesquise por Rede TVT. Aí está, agora é só baixar. Você também pode baixar no iOS. Acesse a App Store, vá em Buscar, pesquise por Rede TVT e faça o download. Agora você tem acesso a todo o conteúdo do canal na palma da sua mão. TVT é aberta, é de graça, é digital. Depois do intervalo, em carta, Lula afirma que não troca sua dignidade pela libertação. Você vai ver já já.
Pessoal, voltei aqui com seus comentários e mais um de um novo membro do canal no YouTube, a Isabel Cristina Denis Cabral. Que a luta por direitos vença todos os retrocessos. Escola livre e autônoma. A Evelyn Sturma, a luta deve continuar. A disputa será mais dura ainda. E mais um membro pelo canal do YouTube, o Joel. O pior nessa doença é o preconceito que as pessoas passam a sofrer quando alguém descobre que é HIV positivo. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saiam daí. A Receita Federal está cobrando 69 milhões de reais em impostos e multas de Neymar, em processo que acusa o jogador de sonegar tributos no Brasil quando se transferiu do Santos para o Barcelona em 2013. Neymar é acusado de deixar de declarar o dinheiro, omitindo o valor através das empresas NR Esportes, IN Consultoria Esportiva Empresarial, INN Administração de Bens. A defesa de Neymar alega que a dívida é bem menor, de 11 milhões e meio de reais. E para comemorar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Universidade Federal do ABC realiza, até quinta-feira, a primeira Semana de Direitos Humanos. O evento acontece nos campi de Santo André e São Bernardo do Campo. Na programação, debates sobre diversos assuntos, como educação e cultura de paz. O repórter Zomiag acompanhou a mesa que debateu a Comissão da Verdade. O filósofo Edson Telles tinha 4 anos de idade quando foi vítima de tortura psicológica praticada pelo regime militar. Os pais, Amelinha e César Telles, foram fisicamente torturados e o então menino e a irmã Janaína foram levados para vê-los desfigurados. O Ustra nos levou até a sala de tortura, onde nessa sala estavam meu pai e a minha mãe. Eles já estavam totalmente destroçados, assim, né? Os militares usavam as duas crianças, eu e a Jana, como moeda de pressão, né? Ou vocês falam, ou a gente vai matar as crianças. O depoimento do professor aconteceu em uma das atividades da Semana de Direitos Humanos da Universidade Federal do ABC. A ideia foi relacionar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a violação dos direitos humanos no regime militar. Vivian Mendes trabalhou na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, que investigou os crimes da ditadura. Ela afirma que o relatório teve grande importância histórica. São Paulo foi um estado muito importante do ponto de vista da centralização das violações de direitos, né? Os principais órgãos de repressão estavam em São Paulo. Então acabou que essa Comissão da Verdade do Estado ela teve um impacto nacional, uma importância grande. Mas ela tem uma série de recomendações, tem um relatório que trata da história, né? Que sintetiza de alguma forma o que foi a violação desse período, mas que traz recomendações que não foram encaminhadas. E eram recomendações para vários âmbitos, né? Em âmbito municipal, estadual, federal. Infelizmente, esses relatórios dessas comissões foram engavetados. Mostra uma estrutura de Estado dedicada à repressão política, à violência de Estado, né? E conta para as novas gerações o que de fato ocorreu durante a ditadura. Além das questões de informações precisas, como quem torturou, quem chefiou, qual instituição participou dessas ações. Então, a Comissão da Verdade poderia ser um primeiro grande passo para a gente produzir processos judiciais, reformular a forma como nós abordamos a história do país nas escolas, nas universidades. Eu acho muito importante discutir os direitos humanos e a Comissão da Verdade na universidade como uma forma de passar o conhecimento adiante, que é uma das grandes funções da universidade
principalmente a pública, né? Os pesquisadores acreditam que é fundamental discutir e defender os direitos humanos nesse momento atual, onde alguns dos ganhadores da eleição fazem discurso de ódio, promovem conflito e até prometeram aos policiais carta branca para matar. Você tem, inclusive, do governo que foi infelizmente eleito no nosso país, um discurso que remete a esse período de negação absoluta, que desfaz, que enfim, relativiza as violências que aconteceram no passado. Isso é muito grave, né? Os direitos humanos estão no olho do furacão, eu diria, porque, por um lado, ele foi construído por uma história de lutas e de afirmações de direitos, e hoje no Brasil ele corre o perigo na medida em que o governo próximo, recém-eleito, tem discursivamente apontado um enorme desrespeito à dignidade da pessoa humana, aos direitos básicos que os direitos humanos reivindicam para a saúde, educação, para a vida de forma geral. Hoje, numa entrevista, Juca Kfouri bate um papo com o economista e deputado federal Txema Guijarro, do Podemos da Espanha. Para nós, o patriota não é o que bate no peito mais forte, não é o que tem a bandeira maior. O patriota é o que pensa nos espanhóis e nas espanholas, é o que põe os seus interesses na frente. Na questão catalana é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Diante dos que dizem que a Catalunha só pode ser entendida como um apêndice da Espanha, nós dizemos que tem que haver um debate, tem que haver uma discussão e, eventualmente, vamos ter uma manifestação pública dos catalães nas urnas e que manifestem que tipo de futuro que eles querem para eles. Então nós faremos todo o esforço do mundo no Podemos para seduzir aos catalães e para a Catalunha seja parte desse projeto plurinacional que nós queremos construir. O programa Entrevistas vai ao ar logo mais às 10 horas aqui na TVT e nas redes sociais. Não troco minha dignidade por minha libertação. A frase é do ex-presidente Lula em carta lida pelo ex-ministro Fernando Haddad durante ato comemorativo dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos ontem nos Sindicatos Metalúrgicos do ABC. Veja o trecho final da carta. 8 meses atrás eu estava aí, no Sindicato dos Metalúrgicos, cercado pelo carinho e solidariedade de milhares de companheiros e companheiras que não se conformavam com minha prisão arbitrária e injusta. Quero dizer que continuo com vocês e todos os dias penso no futuro do nosso povo. O Brasil e o mundo sabem que os procuradores da Lava Jato, Sérgio Moro e o TRF4 armaram uma farsa judicial para impedir que eu fosse eleito presidente mais uma vez, como era a vontade da maioria dos eleitores. Fui condenado por atos de ofício indeterminados, ou seja, por nada. Não apresentaram uma prova contra mim e desprezaram todas as provas de minha inocência. Hoje tenho certeza de que tenho o sono mais leve e a consciência mais tranquila do que aqueles que me condenaram. Não quero favores, quero simplesmente justiça. Não troco minha dignidade pela minha libertação. Agradeço profundamente a solidariedade que recebo todos os dias de pessoas do Brasil e de outros países. Agradeço aos companheiros da Vigília Lula Livre, aos que mandam cartas ou me visitam em Curitiba, aos que fazem manifestações, redigem petições, atuam nas redes sociais, exigindo julgamento justo a que eu tenho direito. Estou consciente de que mesmo nas condições difíceis que estamos vivendo, não só no Brasil, mas em muitos países, a luta pela efetivação dos direitos humanos vai seguir adiante. Ainda iremos construir um mundo de paz e fraternidade, onde todos e todas, sem exceção, tenham direito a uma vida digna. Até o dia do nosso reencontro. Um abraço do Luiz Inácio Lula da Silva. Lula livre!
Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal fica por aqui. Logo mais, às 10 horas, você acompanha o Entrevistas. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã e a luta continua. Voltei com os comentários e eu leio da Olaúde de Mari. A educação não vai retroceder nesse país. Juntos somos fortes. E o Luciano Santos. O tempo de escravos está voltando, agora para todos. E mais um membro aqui do YouTube participando é a Vera Araújo. O Brasil vai deixar a civilização e voltar para a vida selvagem. E a Marilis Fonseca. Não aguentam a ascensão do negro e do pobre. Quando começamos a chegar perto do pódio, mudam as regras. Bom, agradeço a todos pela companhia, pela interação aqui nesta terça-feira. Continue participando e não se esqueçam, mais notícias, informações e mais comentários amanhã pontualmente às 7 da noite. Beijo grande, até lá!